Leremos do 24 ao 27 apenas. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, isso aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo, tá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui convido a amada igreja a uma breve oração. Oremos. Gracioso e eterno Deus, louvamos o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua santíssima palavra, Deus, e precisamos, Deus, de fato nós precisamos ouvir as tuas instruções, porque é a tua palavra que nos vivifica, Deus. É a tua palavra que não nos deixa morrer espiritualmente, emocionalmente. É a tua palavra, Deus, que é rocha, que é fundamento, Deus, que é vida, que é salvação, ó Deus. Pois a tua palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, o testemunho do Evangelho. Por isso, Deus, diante da tua santíssima palavra, com todo o respeito e reverência, nós pedimos perdão ao Senhor mais uma vez, e eu lhe peço mais uma vez, perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito, para que tudo que for falado aqui seja ministrado somente pelo teu Santo Espírito. Que nada saia dos meus lábios que não proceda do teu Santo Espírito. E que nesse momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o firme alicerce para uma vida segura e com paz. Todos nós já ouvimos a expressão "o mundo ensina e a vida ensina". De fato, existe muita aprendizagem durante a vida de uma pessoa. E todos estamos aprendendo todos os dias. Interessante pensar que dentro deste princípio também estão aprendendo os que abandonam a escola tradicional, os que não se interessam por leituras ou estudos. E também estão aprendendo os que abandonam a Santa Igreja de Cristo e abandonam a sua instrução bíblica. Eles também estão aprendendo algo de alguém. Todos estamos aprendendo na jornada da vida. A questão é, aprendendo o quê? E aprendendo de quem? A vida é de fato uma professora, mas nem sempre uma professora da verdade. Muitas vezes o ensino é engano e ilusão. No texto que nós lemos, Cristo aponta a percepção disso, comparando a aplicação e a distinção entre o certo da realidade, a segurança da realidade e o lançar da sorte das ilusões. Quem fundamenta uma casa numa rocha está sendo prudente, seguro, precavido e vai poder habitar na sua casa, acolher seus filhos de forma segura. Quem edifica a sua casa na areia está brincando de roleta russa consigo mesmo. Está brincando com a sorte e expondo aqueles que vierem a serem recebidos embaixo do teto da sua existência. Porque ele não sabe
que ventos a vida pode trazer e que tempestades a vida pode trazer. Ele não sabe se a sua vida será apenas de brisa suave e sol de verão o tempo todo, ou se virão enchentes e tempestades e ventos fortes que baterão com ímpeto sobre a casa que ele está edificando. Ele simplesmente não sabe, porque o ser humano ele não tem o poder de conhecer o futuro. O ser humano não sabe o dia de amanhã. Então, no texto que nós lemos, nós vemos que Cristo nos ensina realidades práticas. Veja, este texto, quase todo mundo no mundo conhece isso. Este texto aqui, 2000 anos, isso já foi pregado, falado, já virou ditado popular, já virou música popular. Já existem filmes sobre isto. As pessoas, eu creio que a grande maioria das pessoas no mundo, de fato, acreditam nisto. Sim, eu acredito, para mim é óbvio, é evidente, não resta dúvidas, que se eu edificar uma casa na rocha, eu serei sensato e prudente. Mas se eu edificar uma casa na areia, eu serei insensato e imprudente. Não há dúvida disso. As pessoas creem. Mas quem confia? Quem confia de fato? Quem aprendeu a lição? As pessoas creem que se edificar uma casa material, com tijolos, cimento ou qualquer outro material, elas devem edificar num solo seguro. Isso elas sabem. Isso elas aprenderam. As pessoas creem que Jesus, ao ilustrar isto, trouxe realidades espirituais. Elas creem. Mas quem aprendeu o que ele está dizendo aqui? Parece um tanto antagônico, porque uma coisa tão óbvia, tão segura, tão sincera, ela, de repente, pode parecer tão distante do estilo de vida da maioria das pessoas. Quando nós olhamos para a vida das pessoas, quando nós olhamos, não digo o indivíduo, este ou aquele, nominalmente, mas eu me refiro à sociedade. Parece que as pessoas estão fundamentando suas vidas em algo que não vão poder suportar um tempo maior de tempestades, enchentes e ventos furiosos, como a vida costuma fazer. Muitas pessoas têm edificado nos amores. Elas acham que se ela tiver uma companheira, se ela tiver um companheiro, se ela tiver alguém para suprir, para ouvi-lo, para carregá-lo, para abraçá-lo, ela estará fundamentada na vida. Mas ninguém pode suprir necessidades que só Deus pode suprir na vida das pessoas. Outras pessoas acreditam que se ela tiver um bom recurso financeiro, uma vida sólida, uma independência financeira, ela estará segura de tudo. Mas, embora o dinheiro possa comprar quase tudo, muitas coisas ele não pode comprar. Eu me recordo, minha mãe ainda viva, um grande político, famoso, de prestígio, com muito dinheiro. Ele tinha muitas propriedades, inclusive aqui no interior de São Paulo. E este homem, ele teve uma doença que ele não sentia mais apetite. Ele não conseguia se alimentar e ele não era um homem muito velho. Então a minha mãe, certo dia comentou, não estou pregando sobre minha mãe não é regra de fé, estou apenas ilustrando. Minha mãe, certa vez, ela comentou comigo, ela falou assim, olha, um homem com tanto prestígio, tanto dinheiro, tantas propriedades, ele não consegue comer o que ele gosta. Uma coisa simples ele não pode fazer. O dinheiro não pode comprar todas as coisas. Parece que as pessoas creem no ensino, mas não aprenderam.
O Evangelho, ele tem dois grandes princípios. O primeiro sobre Cristo é aquele que João Batista falou: importa que ele cresça e eu diminua. O primeiro princípio para todo aquele que quer abraçar a fé não é, nunca será, e é blasfêmia até, é achar que eu vou abraçar a fé porque com a fé Deus me dará todas as coisas. Eu vou abraçar a fé porque com a fé Deus resolverá os meus problemas, eu serei o homem mais feliz do mundo, Deus me dará tudo que meus olhos desejam, nada me faltará, e é por isso que eu vou abraçar a fé. Esse é um grande erro. O primeiro e grande princípio do Evangelho é que ele cresça e eu diminua. Esse é o grande princípio do Evangelho. E o segundo grande princípio do Evangelho é, primeiro crer, depois aprender. Apenas crer sem aprender não me levará a seguir a Cristo de fato, a ser um discípulo de Cristo. Apenas crer e não aprender vai me gerar um ser emocional, um ser que abraçou uma onda, está sendo levado por algo, mas não tem fundamentos em si mesmo, não vai resistir. A primeira tempestade da vida, a primeira desilusão, o primeiro escândalo, o primeiro tropeço, ele vai falar: cadê Deus? Porque Deus permitiu que acontecesse isso? Porque minha vida está assim? Porque se Deus é tão bom, então por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? E tudo isso que a gente já sabe. Não suportará, não preservará, não perseverará, não estará fundamentado. O ensino bíblico é bem claro. Alguns constroem com ouro, prata e pedras preciosas. Outro constrói com madeira, com palha e com feno. Mas sabe o que vai trazer à prova todas essas coisas? O fogo. O fogo é que provará a obra de cada um. Se a pessoa construiu com ouro, com pedras preciosas, o fogo vai provar. Se a pessoa construiu com feno, com madeira ou com palha, o fogo irá provar. Da mesma forma. As adversidades, as provas, as tentações, as situações da vida são todas para todos. Todos estamos sujeitos a todas as coisas. Ímpios e santos, ímpios e eleitos, ao atravessar a rua, tem que olhar para os dois lados. Ímpios e eleitos, se pularem da ponte, vão se machucar lá embaixo, vão perder a vida. Ímpios e eleitos, se não prestarem atenção no caminho, poderão tropeçar e cair, e se machucar, e se acidentar. Ímpios e eleitos têm que parar quando o farol estiver vermelho, para não cruzar uma avenida e levar uma colisão. A vida é igual para todo mundo. As enchentes, os ventos, as tempestades acontecem para todas as pessoas. A Bíblia não diz que aquele que abraçar a fé terá tudo resolvido. Embora Deus possa resolvê-los, a nossa fé é de fato essa, e nós pedimos a Deus, e Ele é galardoador daqueles que confiam nele. Mas nós sofremos também. Então o primeiro grande princípio é, importa que ele cresça ou diminua. O segundo princípio é crer e aprender. Porque se só crer e não aprender, isso não vai passar de uma emoção. E vai ser algo sem fundamento, sem alicerces, sem nada. É como alguém que construiu na areia. O primeiro vento vai desmoronar tudo. E nós vemos de fato que essas coisas acontecem assim. Pense num cientista, num grande inventor. Vamos pensar numa coisa mais simples, né? Porque a ciência já descobriu tanta coisa que parecia impossível. Tanta coisa que parecia impossível. Pense, por exemplo, no século XIX, século XVIII, e alguém dissesse assim:
vou construir um aparelho mais pesado que o vento, que vai voar e vai me levar daqui até o Nordeste. Vai me conduzir daqui até o Nordeste. Um exemplo. Dificilmente alguém creria nisso, né? Estou me referindo ao avião. Dificilmente alguém creria nisso. Mas algumas pessoas acreditaram. Elas viam os pássaros voando e falavam assim, olha, o pássaro, ele pesa mais do que o ar. Como que ele consegue voar? Né? E começaram a crer que seria possível criar algo que pudesse, mais pesado do que o ar, e que pudesse voar. E por que não carregar pessoas dentro? E o que começaram a fazer? Começaram a aprender sobre aquilo. Pesquisar, estudar e aprender. Os grandes inventos só foram possíveis porque alguém acreditou. Mas não bastou ele acreditar. Não bastou ele acreditar. Ele começou a aprender sobre aquilo e como fazer aquilo. O princípio elementar, não só do Evangelho, mas da vida, uma lei que Deus criou é crer e aprender. O Evangelho é assim. É por isso que nós somos racionais. É por isso que nós trazemos o nosso culto racional. E é por isso que o conhecer da verdade é que liberta o homem. É o conhecimento, é entender racionalmente. Então, é possível, alguém acreditou que pudesse descobrir uma vacina para prevenir doenças que dizimavam parte da humanidade. Alguém acreditou naquilo. Glória a Deus por isso. A pessoa que acreditou naquilo e começou a estudar sobre aquilo e chegou a desenvolver a vacina, ela acreditou um dia, mas ela aprendeu, ela foi aprendendo como fazer, de erro em erro, em acerto, e soma isso e soma aquilo, e mistura aquilo com aquilo outro, e ela foi fazendo, e foi aprendendo, e ela desenvolveu uma vacina que salvou milhares de vidas e salvam até hoje diversas pessoas. Mas se ela apenas tivesse crido, não teria frutos daquilo. Ela apenas creu. Não, eu acredito que é possível ter uma vacina que acabe com essa... Eu acredito que isso. E daí? E daí? Cadê o fruto disso? Mas ela acreditou e ela aprendeu e ela desenvolveu. Este ensino de Cristo trata justamente disso. Acreditar e aprender. Eu vou parafrasear um cantor brasileiro popular, que uma de suas músicas disse: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E muitas vezes nós sabemos de cor sobre Deus. Deus é todo poderoso, Deus enviou Cristo, Cristo é o Salvador da humanidade, Cristo salva, Deus tem poder para fazer isto, Deus tem poder para fazer aquilo, mas nós não aprendemos como ter uma vida sensata, como ter uma vida prudente. O Senhor Jesus mesmo, Ele ensina qual é o homem que vai construir uma torre e não se senta primeiro para calcular se os gastos da torre não vai exceder o que ele tem, se ele vai conseguir concluir a construção dessa ponte, dessa torre, para não ser visto como aquele, olha lá, o homem que começou a construir uma torre e não terminou. Jesus fala isso. Jesus nos ensina o planejamento, a organização, a racionalidade, o pensar, o procurar e o aprender. O Evangelho é crer e aprender. Sabe, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, como Jesus fala que é a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna, não, é porque eu criei em Cristo, fiz uma oração aceitando Jesus. Olha a soberba do homem, né? Fiz uma oração aceitando Jesus, então eu estou salvo e a vida eterna é que eu vou viver no céu. É assim que Jesus explica isso? Não. Sabe como que Jesus explica? Vou te mostrar. Abre lá, João 17:3. Se você puder, abre. Para você ver com os teus olhos. Para você ver com os teus olhos. O que Jesus explica? O que é a vida eterna? Jesus está fazendo a oração sacerdotal. Jesus está orando a Deus Pai. Ele está falando com Deus Pai. Tá? E veja aqui no verso 3. E a vida eterna é esta:
2 pontos. Agora ele vai explicar o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como nós conhecemos a Deus e a Cristo? Através de sonhos? Através de visões? Através de pessoas que dizem que receberam visões e palavras e sonhos e orientações e oráculos? Jogando cartas? Como que nós conhecemos Deus e Cristo? Qual que é a fonte da revelação para conhecermos Deus e Cristo? Sagradas Escrituras. Por isso Jesus, ele diz, nós sabemos que existe um Criador pela revelação natural, da natureza, mas nós conhecemos a personalidade desse Criador através do que Ele mesmo revelou para nós, através das Escrituras. Então quando Cristo fala o óbvio, quem construir na rocha é prudente, quem construir na areia é insensato. Lógico que é, eu creio nisso, creio. Mas eu preciso aprender o que ele está querendo dizer com isso. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer como que eu vou fundamentar a minha vida e em que? Em que estarei? A vida ensina? Ensina. Ensina o quê? Veja a legião de pessoas que abandonaram a Santa Comunhão e acham que estão aprendendo, estão cada vez mais vivendo uma soberba muito grande, achando que conhecem o que as pessoas que estão na igreja não conhecem. Mas quem que está revelando? Estão aprendendo de quem? Quem decidiu aquilo? Da onde tiraram as informações que eles estão recebendo? Se a revelação de Deus é a Bíblia, fundamente-se na única regra de fé e prática, desde a época de Cristo. A única fonte, a única regra de fé e prática, que são as Escrituras. Então, quando nós vemos, por exemplo, que um cientista desenvolveu ali uma vacina que pode curar uma enfermidade, nós temos 3 possibilidades diante daquilo. Aquilo é um fato, aquilo foi publicado, a ciência comprovou aquilo, aquela vacina de fato vai resolver. E eu fiquei sabendo disso, eu li numa revista e fiquei sabendo. Nós temos 3 possibilidades diante disso: rejeitar totalmente e ignorar. Essa é uma possibilidade. Crer que o cientista está certo, ou aprender o que ele fez, entender esta comprovação e poder, caso um dia eu tenha aquela enfermidade, ir lá e tomar aquela vacina. Ou tomar aquela vacina para prevenir que eu venha a ter aquela enfermidade. Então, nós não somos como pessoas que são levadas. Por que você vai tomar vacina? Porque o governo mandou. Por que você vai tomar vacina? Porque na escola estão dando. Não, eu vou tomar a vacina porque eu entendo que a ciência comprovou que aquela vacina vai me prevenir de eu ficar com tal doença. A mesma coisa diante do Evangelho. Por que você vai seguir o Evangelho? Não, porque eu não quero ir para o inferno. Por que você vai seguir o Evangelho? Porque eu quero que Deus resolva todas as minhas coisas. Porque eu creio que Ele é o Deus verdadeiro. Tá? Mas por que você vai seguir o Evangelho? Porque eu preciso aprender de Cristo. Porque a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, irmãos, entre os que... O primeiro passo, de fato, é crer. O segundo é deixar Ele me explicar dentro do meu coração o caminho para a vida eterna. Então, primeiro eu acreditei, depois eu aprendi. Entre os que rejeitam ou não creem, existirá sempre o neutro e o opositor. Mas quero me referir aos que creem. Aí haverá 2 tipos de pessoas que creem no Evangelho. A primeira é o emocional. Se eu só acreditar, mas me recusar a aprender, não querer aprender, eu vou ficar só na emoção. Eu serei emocional. Qualquer coisa pode me trazer decepção ou desinteresse. Qualquer coisa.
Qualquer coisa. A coisa mais banal pode me fazer desinteressar por Cristo, pelas coisas de Deus. Esse é o emocional. A segunda é o racional. Eu quero dizer que essa parte emocional aqui, eu passei por isso. Eu não estou falando, eu passei por isso. Eu tive um contato com a igreja, mas a minha conversão veio bem depois. Eu passei por essa questão emocional aqui. A segunda é racional. Se eu aprender, ficarei no fundamento. Então, os dois creram, tanto emocional como racional. Só que um só creu. Não se preocupou em aprender. O discípulo é aquele que aprende do mestre. O outro creu e quis entender aquilo. Não, peraí, deixa eu entender qual a importância tem isso para a minha vida, porque eu creio que isso é verdade. Isso vai refletir no quê? No decorrer da minha vida. Então, se eu aprender, ficarei no fundamento e não na emoção. E haja o que houver, continuarei sabendo, confiando e crendo naquilo. Sim, porque confiar e crer podem ser coisas bem diferentes. Então, uma coisa é eu crer. Todo mundo precisa passar pelo processo de crer. Tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro tem que crer. Alguns param aí nisso. Outros querem aprender. Então, aquele que aprende é o que será, é aquele que é edificado. Note que Cristo ele usa assim, ó, no futuro, ó. Mateus 7, né? Mateus 7, 24, tá? Ó. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será, no futuro, será comparado a um homem prudente que edificou. E todo aquele que ouve, verso 26, essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um insensato. Naquele grande dia, Jesus vai falar: eu ensinei, você não fundamentou em mim a sua vida. Eu ensinei, você não quis aprender, você rejeitou o ensino. Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é conhecimento do Senhor. O louco rejeita o conhecimento. Provérbios 1:7, depois você lê lá. Tá? Então, com relação a Cristo, dá-se a mesma coisa. O que apenas crê é emocional, estará sem fundamento e poderá se escandalizar com as dificuldades da vida, ou se encantar com os prazeres do mundo, ou vir até mesmo a deixar de crer, porque aquela crença dele não tem fundamento, sem fundamento nenhum. O que crê e aprende passa a confiar e se torna então o que constrói a sua vida alicerçado na rocha. Ele começa a olhar diferente as coisas. Você, antes eu falava assim, não, eu quero esse emprego, essa promoção e esse salário, porque aqui, agora eu tendo isso, eu estou seguro o resto da vida. Agora ele olha o mesmo emprego, a mesma promoção, o mesmo salário, e ele fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me colocou aqui, o Senhor me deu isso, o Senhor está me fundamentando aqui, e se algum dia o Senhor me tirar daqui, eu não vou desmoronar. Se algum dia eu perder isso aqui, eu não vou desmoronar, porque o meu provedor é o Senhor. A empresa é uma ferramenta que o Senhor usa para prover para mim o que eu preciso. Se o Senhor me tirar isso aqui, eu não vou desmoronar, porque algo, de algum jeito o Senhor vai, minha confiança é Ele. Mas eu não vou fazer loucuras, lógico. Quando a gente atravessa a rua, a gente olha para os dois lados, não é isso? Todo mundo tem que olhar para os dois lados. Então eu vou preservar o meu emprego, vou fazer tudo que está ao meu alcance para fazer o certo. Ele preparou as coisas para que eu ande nelas, certo? Então é isso aí. Agora olha só, os ventos e as tempestades são dificuldades, tentações, coisas que acontecem na vida das pessoas. Veja que Jesus compara a edificação na rocha à prática. Tá? Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou sua casa na rocha. Agora veja aqui o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Pode só ouvir, para não vai dar tempo de abrir, né? Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Ora,
como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim andai nele. O que é andar nele? Como? O próprio Paulo vai explicar no verso 7. Nele, radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Como que constrói na rocha? Ora, como recebestes a Cristo, assim andai nele. Como que é andar nele? Eu preciso aprender isso. Ninguém nasce sabendo. As Escrituras nos ensinam. Nós temos que entender racionalmente. Como? Nele, radicados. Ou seja, o que é radicados? Já expliquei isso em outro momento, tá? Pessoa que é de outro país resolve morar no Brasil. Então, ele não é daqui, mas ele está radicado aqui. Eu não estava em Cristo, agora eu coloquei minha vida nele. Estou radicado nele. Tá? Eu era do mundo, estava desgarrado por algum caminho, radicado nele. Tá? Nasci no Brasil, mas sou cidadão do reino. Estou radicado no reino. Edificado. Edificado, o forte fundamento da sua palavra. Tá? As minhas raízes estão aqui, não importa o que aconteça. É o dia do Senhor 1. Tá? O meu único consolo na vida ou na morte é saber que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço a Cristo. Então, seja o que for que acontecer, não cai 2 pardais do céu, não cai um pardal do céu, sem que Ele permita. Então, se cair um pardal do céu, você fala assim, você pode ficar com dó do pardal, não tem problema, pode ficar. Eu fico. Mas fala assim, Deus permitiu que ele caísse. Porque se Deus não permitiu, ele não cairia. Se ele estiver vivo, você pode socorrer ele e tentar fazer ele viver. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. O que é confirmado na fé? É aquele que já apanhou, irmãos. É aquele que já confirmou a fé. É aquele que não foi levado para, então fiquei desiludido com isso, fiquei entristecido com aquilo, fiquei magoado com não sei o quê. Não, confirmado na fé porque já passou por tudo isso. Ficou magoado, mas permaneceu. Sofreu, derramou lágrimas, chorou, ficou uma noite inteira lá ajoelhado. Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo? Senhor, me livra disso. Senhor, por favor, Deus. Tal. Esse é provado, confirmado na fé. A fé não é emocional, irmãos. O Evangelho não é uma emoção abstrata. O Evangelho é uma realidade. E nós estamos num vale de dores, numa vida dura. Mas Deus nos coloca aqui para que nós sejamos luz nesse mundo. E se alguém estiver passando alguma aflição, se você vê alguém chorando, você fala, não chora, calma. Existe providência, existe consolo, existe cuidado, porque Ele fez isso comigo. Ele já fez isso comigo, eu sou confirmado na fé. Ele faz, Ele pode. Não desista, não perca os fundamentos, não corte as suas raízes, não seja como um tronco jogado num canto qualquer. Resista. Persevera. Isso é o confirmado na fé. Tal como fostes instruídos. Cadê as igrejas hoje em dia aí que estão querendo dizer muitas coisas e não instruem os seus fiéis? Cadê a instrução bíblica? Cadê o ensino de Cristo para uma legião de pessoas que estão entrando nas igrejas e entram e saem sem instruções? Vem em dança, vem em música, vem em poemas, vem pessoas falando que Deus revelou, que sonhou, que não sei o quê, mas não aprende nada de Cristo. Cadê essas igrejas? Cadê os homens fortes que devem subir no púlpito e pregar a verdade para as pessoas? Cadê ele? Velho, se não estiver profundamente enraizado na mente, é como um muro que foi elevado a uma grande altura, mas não repousa sobre nenhum fundamento. O Evangelho é cheio de sabedoria. É como um muro, você faz um muro muito alto para proteger a tua casa. Você fala assim, se eu fizer um muro muito alto, vai evitar invasões. Aí bate um vento e derruba porque ele não tem uma coluna, ele não tem um fundamento. Bate um vento e derruba tudo aquilo. Quais são na prática a rocha e a areia? A rocha é Cristo e a sua palavra. A areia, a vaidade humana. A vaidade humana, ela traz contradições. E o apóstolo Paulo diz que o que sujeitou a humanidade foi a vaidade. A rocha
traz a morte em vida. Veja lá em João 5, 24. João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A rocha transforma a morte em vida, mas não aceita justificações humanas. Veja aqui, João 5,34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. O que Jesus está falando aqui? Eu estou ensinando coisas para vocês serem salvos. E falo palavras boas, doces, consoladoras, e falo palavras duras também. Jesus falou palavras duras, tá? Mas eu falo isso para vocês serem salvos. Agora, atente nisso. Eu não aceito humano testemunho. Ah, Senhor, eu não fui porque aquele dia, porque eu estava triste, porque não sei o quê, porque meu vizinho me tratou mal, minha mulher me abandonou, meu não sei o que lá. Eu não aceito testemunho humano. Eu não aceito testemunho humano. Eu sou a rocha. Se você quer fundamento, é em mim que você deve estar. Não podemos trocar a posição com Deus. E por fim, irmãos, o que constrói na areia é aquele que não cava o suficiente. Confiar e descansar quando Cristo diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa frase assusta e desanima, porque ele não confia o suficiente. E as tempestades e os ventos da vida os fazem desmoronar. Ao passo que o que está alicerçado na rocha sabe que a cruz é a oferta de maior segurança e paz. E quando Jesus fala, tome a sua cruz e me siga, eu falei, eu quero. É isso que eu quero. Porque é ali que está a minha segurança. Ao passo que aquele que constrói na areia, ele se assusta. Toma cruz. Não vou não. E por fim, irmãos, eu quero terminar lendo Hebreus 1, de 1 a 3. Nem mesmo comentarei, porque o tempo não permite mais. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Agora preste muita atenção. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa palavra aqui, toda solução, todo fundamento, toda segurança está aqui, nessa palavra, que Cristo sustenta até hoje. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele disse. Amém. Quero convidar a